Amados, eu gostaria de compartilhar um tema um tanto quanto desafiador, porque quando a gente fala do amor de Deus para conosco, é uma coisa assim, né? Amém, né? Deus te ama, Jesus te ama. Pá, né? Que mensagem. Agora, quando a gente tem que falar do nosso amor para com Deus, de como nós correspondemos ao amor divino a nós, é um desafio. Como é que você demonstra o seu amor para com Deus? Eu gostaria de te convidar a fechar seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós gostaríamos nessa noite abrir a Tua Palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Papai querido, as palavras sem o Teu toque, sem o toque de graça, Papai querido, é como o sino que tine, mas não provoca vida, não sai nada de bom. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos para que a Tua graça, o Teu amor derramado em nossos corações, venha neste momento, Pai querido, vivificar a Tua palavra como um alimento sólido, Pai querido, e que possamos nesta noite perceber e sermos desafiados, Pai querido, a realmente demonstrarmos nosso amor para contigo, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, Deus te ama. Glória a Deus. Que bom saber disso. E a Bíblia ela está cheia de referências do amor divino para conosco. Então, antes da gente falar sobre nossa correspondência ao nosso amor para com Deus, é só dar uma rápida pincelada e olharmos para o amor de Deus para conosco. E aí a gente tem alguns textos assim muito muito lógicos, né? Que é o João 3,16, né? Que é aquele texto que é o primeiro versículo, acho que cada um de nós aprende, decora ele, né? João 3,16 é aquele clichê, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a expressão do amor de Deus nas nossas vidas, ele é iminente, ele está ali muito patente. Deus amou o mundo. Já pegando pela introdução, nosso Deus gracioso, querendo nos proteger muitas vezes, e nós encaramos isso às vezes até como uma afronta, mas é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. O amor de Deus expresso e provado. Como é que Deus prova o seu amor? Ele não apenas demonstra o seu amor, ele não apenas relata sobre o seu amor. A Bíblia não é mero relato do amor de Deus, mas é prova. Como é que Deus prova seu amor? Enviando Jesus. É a prova de Deus de que Ele se importa contigo e comigo, de que Ele nos ama, nos considera. Então Deus provou o seu amor para conosco enviando Jesus Cristo. O envio de Jesus é uma prova de amor. A gente olhando então para essa prova de amor, a gente olha para Jesus. Como Jesus demonstrou o seu amor? Ou como é que Jesus provou o seu amor? A gente não consegue fugir do Evangelho de João para isso. João ele é até mencionado como o apóstolo do amor. E que realmente o Evangelho de João ele fala muito e é uma linha teológica quase de João. Quando a gente vai ler as cartas de João, ele fala muito sobre amor, né? E ele então fala, capítulo 15, versículo 13, é Jesus falando aos discípulos, né? O quanto ele amava os seus discípulos e como é que ele provaria o seu amor, ou como é que ele estava provando o seu amor. E em João capítulo 15, versículo 13, Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus mesmo diz: olha, não existe prova maior de amor, eu vou provar para vocês que eu amo vocês, e não existe prova maior de alguém entregar sua própria vida pelo seu próximo, pelo seu amigo, por alguém que considera muito.
Deus te considera muito. Jesus te considera tanto e Ele provou o seu amor. Não é uma teoria, não é um conceito. Porque o amor pode ser muito conceito, né? Muito clichê. Ah, eu te amo, né? A gente ouve muito isso, né? Tem cartãozinhos que você compra lá, né? Ah, amor com amor de, né? E Jesus, Ele diz: eu vou provar meu amor para você. Eu não vou mandar um cartãozinho de para. Aqui, ó, eu vou provar o meu amor por vocês. E não existe prova maior, Ele falou, de alguém dar a sua própria vida. E agora, a gente pensa assim: uau, isso é amor de Deus. E na verdade, se a gente pensa assim, eu sempre gosto de apoiar muito nisso. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Existe talvez alguns conceitos que nos levam a crer o oposto, mas é o mesmo Deus. E tanto é que em Êxodo, quando Ele deu os mandamentos, Êxodo capítulo 20, que eu tenho a Bíblia do português de ontem, tá? Eu não pensei, né? Eu vou pregar e simplesmente peguei minha Bíblia de estudo, carreguei ela e levei embora. Então, de repente, o português é um pouco arcaico, né? Mas eu creio sim que a palavra vai ser bem compreendida de um jeito ou de outro, porque ela está sendo pregada pelo amor de Deus, né? E pelo amor de Deus, ela vai chegar da forma ideal. E o texto que eu gostaria de mencionar é Êxodo capítulo 20, versículo 6, é um mandamento. E nesse mandamento, então, versículos 5 e 6 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim: não te curvarás a elas, né, aos outros deuses, ou às imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visto a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Significa que Jesus, o Deus do Antigo Testamento, já está relacionando o amor aqui, Ele está considerando o amor. Ele falou: olha, vai ter um povo que vai me reconhecer como seu Deus e vai me amar. Por isso que Jesus lá no Novo Testamento, Ele diz, quando foi questionado, né, qual era o maior mandamento, Ele diz: olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus mesmo, Ele se refere a esse texto, né, se a gente for verificar Mateus capítulo 22, Mateus 22, versículo 37, justamente essa ideia de Jesus respondendo a essa questão do amor. Ele diz assim: disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Muito bem. Até então, tenho considerado a questão do amor de Deus para conosco. Então é algo já desde o Antigo Testamento. Deus considerava um povo, pessoas que o amassem, que o considerassem. E Ele então, antes disso tudo, Ele dá o primeiro passo de demonstrar amor, de se revelar, de mostrar que Ele é um Deus de amor. E agora a grande jogada e a grande pergunta dessa noite é: como eu provo o meu amor para com Deus? Deus provou o amor, a gente viu aqui, certo? Deus provou o seu amor, em primeiro lugar, enviando Jesus Cristo. Em segundo lugar, Jesus, Ele, Deus encarnado, diz: olha, eu vou provar o meu amor entregando minha vida. Ponto pacífico. Acho que quanto a isso não temos dificuldade de entender de que Deus nos ama. Agora, a grande questão é: como você prova o seu amor para com Deus? Como eu, Cláudio, posso provar para Deus que eu amo Ele? Como eu posso
Como é que ele, Deus, lá de cima, olha para baixo, né? Como se Deus estivesse lá em cima e não estivesse aqui, né? Mas só uma analogia. Como se ele estivesse lá em cima, olhasse para baixo, dissesse: opa, esse cara aqui me ama. Esse aqui, ó, esse aqui eu reconheço, esse aqui me ama. Como ter o reconhecimento de Deus pelo nosso amor para com Ele? Como é que a gente faz isso? Existem textos bíblicos que podem me orientar nesse sentido de dizer: opa, esse aqui me ama. Existe algum texto bíblico que nos leva a entender de que Deus, eu posso comprovar, demonstrar o meu amor para com Ele? Existe sim, existe orientação clara em relação a isso. Gostaria de te convidar que você abra então em João capítulo 14. A gente vai ficar meio que aqui por João mesmo, tá? A gente só deu umas corridas para cá e para lá, mas João capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte, esse texto eu gosto muito dele. João, a partir de 13 até João 17, são 5 capítulos onde só o único tema é a ceia e a conversa de Jesus após a ceia. Eu não sei quantas horas que isso durou, né? De repente são 3, 4 horas que eles tiveram aquele momento de ceia. Não é que nem a gente faz, tá? Na igreja, que momento de ceia ali é 10 minutos, 15 no máximo, cada um toma rapidinho a ceia, né? Ora e vai embora, né? Não, era um momento que se passaram horas. Jesus esteve lá conversando com os discípulos, passando dicas. Gente, eu vou embora, tá? Eu vou deixar vocês, mas eu vou mandar o conselheiro, tal. E João foi muito criterioso. Ele gastou aqui do capítulo 13 até o capítulo 17 descrevendo detalhadamente a conversa de Jesus com seus discípulos, que era um pouquinho antes dele morrer na cruz. Uma conversa preciosíssima que ele teve com seus discípulos, em detalhes minuciosos, só pode ter sido escrito por alguém que esteve no local, acompanhando essa conversa. É uma conversa maravilhosa. E neste contexto, então, Jesus fala isso para os discípulos, capítulo 14, versículo 15. O ideal seria a gente ler todo o contexto, mas o tempo não nos permite isso, né? Diz ali: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Opa, aqui a gente já tem uma dica. Jesus diz: olha, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Aí você pensa assim: mas espera aí, essa conversa aqui está meio estranha, né? Porque mandamento não é coisa do Antigo Testamento? Obedecer mandamentos é coisa do Antigo Testamento. Primeiro a gente viu lá que já um dos mandamentos era amar a Deus, e agora Jesus se refere a: vocês me amam? Então, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Guardar significa, não é guardar no armário, tá? Não é guardar debaixo, né? Não é esconder. Guardar significa praticar. É bom que se frise isso, né? Porque alguns guardam tão bem guardado que até esquecem onde é que guardaram, né? Acontece comigo também às vezes. Mas o que acontece? Guardar nesse sentido, e quando a Bíblia fala em guardar, fala em praticar. Não é uma teoria, não é um conceito. Guardar é viver. Guardar é viver, seguir, obedecer. Então aqui Jesus já dá uma dica para os discípulos: ei, se vocês me amam, primeiro nesse contexto todo, né, de demonstrar o amor e a ideia de Jesus, que Jesus falou, a maior prova de amor é quando alguém entrega a sua vida. Isso está nesse contexto dessa conversa. Jesus justamente ele estava conversando: eu vou mostrar o meu amor para vocês, eu vou provar o meu amor para vocês, eu vou morrer, né? E aí ele já, nessa mesma conversa, ele diz: olha aí, se vocês também me amam e querem corresponder a este meu amor, vocês vão guardar os meus mandamentos. Claro que isso a gente teria que ter todo um outro
momento, né? Porque quais são os mandamentos? A gente teria que abrir lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, e aí a gente teria que fazer toda a releitura das leis de Deus, e aí Jesus diz: ouviste que foi dito, eu porém vos digo, e aí a releitura dos mandamentos de Deus, agora de uma forma muito mais aprofundada, mas isso aqui eu não vou me aprofundar a esse sentido, mas somente a gente guardar de que o amor para com Deus, ele está relacionado a guardar, obedecer. Muito bem, um outro, nessa sequência aqui, vamos pular um textinho aqui, vamos até o versículo 22, deixo do 15 até, vamos lá para o versículo 22, do 22 em diante, ele afirma a seguinte coisa: disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nessa conversa, Jesus novamente vem nesse tema do amor e de se manifestar, e Jesus, nesse contexto, ele diz que ele ia se manifestar aos seus discípulos, e entre eles, então, Judas, não Iscariotes, no caso, um dos outros discípulos, ele pergunta assim: mas poxa, Jesus, por que você vai se manifestar a nós e não ao mundo, aos outros? E aí, Jesus dá essa resposta para aqueles aos quais ele iria se manifestar. E nessa resposta, então, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A ideia aqui é a seguinte: este é aquele que me ama. Este é aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Essa ideia de guardar novamente, ela aparece. Este é aquele que me ama. Existem pessoas que compreendem esse amor de Deus e correspondem a este amor. E Deus olha e diz: este é o que me ama. Este é o que me ama. Corresponder ao amor de Deus. E eu fiquei pensando, o amor não é uma via de mão única, o amor é uma via de mão dupla. O que isso significa? Algumas pessoas acreditam de que o amor de Deus é uma via de mão única, né? É só de lá para cá, só de lá para cá, só de lá para cá, né? Eu fico pensando que relacionamento funciona de mão única dentro do casamento. Vamos pensar. Existe algum casamento que sobrevive em só via de mão única, que você só recebe e nunca corresponde? Estou falando de relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos saudáveis, eles se correspondem. Isso é um relacionamento. E Deus é um Deus de relacionamento. Ele espera uma correspondência, uma interação. Ele ama. E pelo amor de Deus derramado em nossas vidas, nós correspondemos a Ele. E nós devolvemos algo a Ele. Nós, pela gratidão, nós respondemos a esse Deus que ama. E Jesus diz: ó, é este que me ama, aquele que guarda. É este. Você é este, eu sou este. Estou correspondendo ao amor de Deus?
Jesus responde então a Judas, e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se Deus vê uma correspondência, ele, opa, esse aqui entendeu. E aí começa o que? Um relacionamento. Amados, eu vou falar o seguinte: existe um cristianismo egoísta, parece que é uma via de mão única, sem relacionamento. Não foi gerado um relacionamento com Deus. Existe apenas uma via de mão única, de vem, me abençoa, vinde a mim, e nada daqui para lá. Não há resposta, não há correspondência ao amor de Deus. E essa palavra, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus já diz: olha, na verdade isso que estou falando para vocês nem é meu, é do Pai. Então existe uma forma de nós correspondermos ao amor de Deus. Agora os versículos 30 e 31 desse mesmo texto, só um pouquinho mais abaixo, ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem comigo, nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ama. Levantai-vos, vamos-nos daqui. A ideia, o que acontece? O Pai ama o Filho, Deus ama a Jesus. E o que acontece? Havia uma correspondência de Deus para com Jesus, e Jesus respondia a este amor de Deus o Pai, obedecendo. É o que ele diz aqui: mas é para que o mundo saiba que amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Significa, Jesus mesmo, Ele é o exemplo de amor de nós, filhos de Deus, correspondendo ao Pai em obediência, guardando os mandamentos. Jesus, em alguns momentos, ele diz: eu de nada faço de mim mesmo, mas tudo que eu ouço ou vejo o Pai fazendo, isso eu faço. Significa que Jesus de si mesmo, não é que ele é independente, ele faz as coisas sem a conexão com o Pai, mas justamente porque ele estava conectado com o Pai, ele sabia que o Pai o amava, ele correspondia ao Pai, obedecendo. Então Jesus diz: olha, na verdade assim, eu amo o Pai, por isso que eu faço e obedeço o que o Pai me manda. Jesus mesmo diz: olha, eu amo o Pai. Então, como filhos de Deus, você ama a Deus? Eu amo. Você ama a Deus? Porque Jesus diz aqui: eu amo o Pai, eu amo Deus. E como é que Jesus mostrava o seu amor para com Deus? Estranha essa conversa, porque Jesus e o Pai não são um, Não vou entrar nesse mérito agora. Mas havia aqui uma sincronia, um relacionamento saudável, e o exemplo de Deus o Pai com Jesus Cristo é o exemplo para cada um de nós. E Jesus diz: ei, vocês me amam? Então olhem para mim, porque eu e o Pai, a gente está em sincronia, a gente está em sintonia perfeita, e eu correspondo ao amor do Pai, obedecendo. Então, fica a dica. Jesus então é o exemplo perfeito, é o exemplo perfeito de como nós, filhos de Deus, nos relacionamos com o nosso Pai. E agora eu gostaria que nós vamos lá para o capítulo 15, e essa é a conversa de Jesus com os discípulos antes de ir para a cruz, é o amor. Ele está falando sobre o amor, e olha só, ele já está dando a dica: olha, não existe prova maior do que essa de que alguém morrer pelo seu amigo. Capítulo 15, versículo 9 em diante, ele vai falar o seguinte: como o Pai me amou. Olha só, gente, Jesus acabou de falar que ele amava o Pai, e agora ele diz que o Pai o amou. Então, como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estão vendo a sincronia aqui?
Diz: olha, o Pai me amou, e é por isso que eu obedeço, porque eu correspondo ao amor dele. Então eu estou mostrando o meu amor para com ele, obedecendo. Assim vocês também obedeçam, se vocês amam, e permaneçam no meu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vocês vão ser meus amigos se vocês obedecerem. Aí sim, vocês vão ser meus amigos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Gente, Jesus nessa conversa diz o seguinte: o Pai me ama e eu amo o Pai, e por eu amar o Pai eu obedeço. Vocês querem ser meus amigos? Então sigam o meu exemplo, amem a Deus, e vocês demonstrarão, vocês vão provar que vocês realmente são meus amigos, se vocês obedecerem. Você pode provar o seu amor para com Deus? E aqui ele diz, né? Se alguém ama a Deus e obedecer, o próprio Pai, próprio Deus eterno, Criador do céu e da terra, do universo, Ele mesmo vem e vai fazer morada em você. Gente, vocês conseguem ver a magnitude desse negócio? O Deus eterno vindo, fazendo morada em nós. Mas ele tem uma cláusula, uma coisa que ele pede: obediência. E aí eu vou perguntar para vocês: que benefício Deus tem em nós obedecermos ou não? Deus tem algum benefício com isso? Os benefícios são nossos. Quando Deus pede que nós o obedeçamos, não é porque ele vai ter benefício com isso, é porque nós vamos ter benefício com isso. Quando um pai pede para o filho obedecer, que benefício o pai tem? Ou que benefício o filho tem? Por que o pai pede obediência ao filho? É porque o pai vai lucrar muito com a obediência. Às vezes também, né? Mas tudo bem. Mas o que acontece? É muito mais para proteger o filho, ou não? Os pais aqui que são pais vão saber. A gente pede obediência por quê? Para que o próprio filho seja beneficiado por isso. A gente diz: filho, não faz isso. E qual é a maior demonstração para um pai a atitude do seu filho? É a obediência. E esse relacionamento nosso com o nosso pai é isso. Nosso Pai do céu, nosso Deus, Ele nos amou, enviou seu Filho Jesus. E Jesus diz: olha, eu vou mostrar o meu amor para com vocês, eu vou morrer no lugar de vocês, naquela cruz, ela foi feita na tua medida, ela tem a tua medida, mas eu vou me medir com a tua medida, porque eu vou morrer no teu lugar. Então, aquela medida da cruz que é feita sob medida para você, eu vou tomar sobre mim, e eu vou morrer no seu lugar, tomando sobre mim o seu pecado. Isso é amor. Eu vou sofrer no teu lugar, mas eu peço uma coisa: que você corresponda com o meu amor. E eu peço que você obedeça. Filho, obedece. Você ama o papai? Você ama papai? Você ama a Deus? Obedeça. E para concluir, gostaria de olhar para uma conversa de Jesus com um dos discípulos dele. E essa conversa eu acho tão linda. João capítulo 21. João capítulo 21, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado,
Jesus já havia feito o sacrifício, já tinha demonstrado o seu amor, né, para com seus discípulos, já estava consumado, certo? Já tinha ressuscitado. E um dos discípulos, Pedro, né, ele era um discípulo assim, ele queria ver a coisa acontecer e a coisa estava demorando, tal, né? Eu falei, sabe de uma coisa, eu estava meio desanimado, eu vou voltar a pescar. Jesus tinha tirado ele de trás da pescaria, dizendo: ei, Pedro, eu vou te dar uma nova profissão, vou fazer de você pescador de homens, vou te dar uma nova profissão. E nesse momento, eu acho que Pedro estava bastante frustrado com ele mesmo, né? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, e aquela frustração, eu acho que ele não tinha superado ainda muito bem aquela situação. Ele falou: sabe de uma coisa, eu acho que eu não presto para o negócio. Eu acho que esse negócio de ser pescador de homens é meio complicado isso, né? Eu acho que eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, ou que eu fazia melhor. Uma coisa eu sei, eu vou pescar. Aí convidou os amigos dele, alguns discípulos, foram juntos pescar. Só que naquilo que ele era bom, ele também não era tão bom assim, porque ele acabou de ver que não prestava nem para aquilo, né? Nem para pescar peixe não prestava mais. Aí ele ficava tão frustrado, né? Ele voltou com os barcos, o barco dele estava vazio, tão frustrado, chegou na praia e encontrou Jesus, só que ele não sabia que era Jesus. E aí aquela conversa, tal, você já conhece a história, Jesus manda eles pescar de novo, e ele vai e pesca, e faz uma pesca maravilhosa, e quando eles chegam na margem, Jesus tem o quê? Tem peixe assando ali. E aí eles chegam, conversam, um momento, e naquela conversa então, Jesus se vira para Pedro, João capítulo 21, versículo 15, ele diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Às vezes a gente se frustra com a gente mesmo, porque nesse negócio de corresponder com o amor de Deus, a gente percebe que a gente não dá muito certo, né? A gente pisa na bola, a gente é imperfeito, a gente não consegue corresponder com a mesma intensidade, porque a intensidade é tão grande do amor de Deus para conosco, que a gente até tenta corresponder, né? Mas qualquer tentativa de corresponder ao amor de Deus, a gente chega na nossa humanidade, e ainda assim Jesus senta do nosso lado e pergunta: vem cá, você me ama? Você me ama? E a gente pisa na bola e Jesus chega do nosso lado e: vem cá, você me ama? E aí a gente diz: pô, Jesus, é claro que eu te amo. Levanta, eu te chamei para uma coisa, continue. Aqueles que permanecerem no meu amor, a permanência, Jesus tinha falado de permanecer. Muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente diz: olha, eu acho que eu não vou dar conta. E Jesus diz: ei, permaneça, você me ama? Apacenta minhas ovelhas significa continua na visão que eu lhe dei, continue, não olhe para trás, não volte para trás, não vá para as outras práticas que antes você fazia, esqueça o teu passado, olhe para frente, continue caminhando. Eu estou contigo, eu te perdoo. Você me ama? Olha para frente. Você me ama? Claro que eu te amo. Então levanta, caminha na visão que eu te dei, apacenta minhas ovelhas. Significa, Jesus estava falando aqui: Pedro, eu te chamei, eu falei sério ali atrás, eu sei que você falhou, mas Pedro, eu estou olhando para frente, eu tenho um ministério na tua vida,
E eu quero que você permaneça no meu propósito, não no propósito antigo, no meu propósito. Amados, Jesus hoje está te perguntando: você me ama? E às vezes a gente, olhando para a nossa fraqueza, a gente diz: Jesus, Deus, você sabe que eu te amo. Jesus então diz: vem cá, eu te perdoo, vamos caminhar, eu te perdoo. Mostre seu amor para com Deus, obedeça. Pedro, a gente conhece a história dele. Ele levantou e caminhou, fez muita coisa. Em Atos dos Apóstolos a gente vê o quanto que ele correspondeu ao amor de Deus. Como é que você corresponde ao amor de Deus? Como é que você tem mostrado para Deus que você o ama? Na obediência. Guarde os meus mandamentos. Que bom que você está aqui nessa noite ouvindo os mandamentos de Deus. Que bom que hoje à noite você está aqui sabendo que Deus te ama. E que você pode sim provar para Deus. E Deus olha para lá. Lógico que não é assim, né? Não é que Deus olha lá de cima para baixo, né? Porque Deus está aqui no nosso paralelo aqui, né? Mas Deus olha para nós e diz: este é o que me ama. Este é o que me ama, quem guarda os meus mandamentos. Amado, meu desejo é que você e eu possamos corresponder com o amor de Deus, obedecendo. É melhor para você, é melhor para mim, porque Ele quer nos proteger. Amado, você quer ser protegido por Deus? Obedece. Obedece os seus mandamentos. E aí a gente volta para Mateus 5:7, né? Os mandamentos de Deus. Mas isso não é uma conversa é assunto para uma outra conversa. Gostaria de te convidar a se colocar de pé e a falar com Deus.